Essa questão de permanecer, ela não é muito fácil, mas ela me é muito preciosa. Ela é preciosa por causa de várias coisas na vida. Uma delas é porque, com todo respeito àqueles que já estão casados há muito tempo, e tem alguns aqui na igreja que já tem mais tempo que isso, mas as datas são especiais para cada um, né? E esse é o 25º ano que eu e a Adriana estamos casados. E o sermão que meu pai pregou no meu casamento foi sobre permanecer. E eu lembro cada palavra, porque ele disse que nós precisávamos permanecer no amor de Deus se quiséssemos amar um ao outro, mas ele disse que o amar um ao outro seria prova de que estávamos no amor de Deus. E é interessante porque é quase que aquela ideia do círculo que não quebra, da cobra que está comendo o próprio rabo, porque é assim, só vamos poder permanecer no amor se amarmos a Deus, mas o amor de Deus é demonstrado quando nós nos amamos. E a ênfase toda era sobre permanecer. E eu confesso que eu tenho tentado pautar a minha vida como esposo dentro da ideia de permanecer. Não importa o que, permanecer. Permanecer com o coração que ama, permanecer com o coração que busca. Agora, tem uma luta muito grande dentro do meu coração, sempre. A dificuldade não é com ela, a dificuldade é comigo. Talvez até porque, com o passar dos anos, a Adriana fica tão parecida comigo que, ainda que fique cada vez mais maravilhoso conhecê-la e amá-la, eu começo a ver pedaços do Davi nela e eu reajo aos pedaços do Davi. Até fico com medo, Adriana. Se ficar muito parecida comigo, vai ser difícil conviver comigo mesmo. Mas é brincadeira. Agora, essa luta nossa, quanto à questão de permanecer, ela é uma luta constante. E me faz lembrar como é que a gente faz com isso, e é o que eu quero expor para vocês na palavra hoje, como é que a gente faz com essa luta, me faz lembrar a história de um velho índio, uma história antiga dos índios americanos, de que um velho guerreiro estava conversando com os jovens guerreiros, e os jovens guerreiros estavam explicando a mistura de paixões que eles tinham dentro do coração. Aquela que queria sangue, aquela que queria carinho, E ele virou e falou: há dentro de mim 2 cachorros. Um cachorro mau, que quer o mal, e um cachorro bom, que quer o bem. E eles lutam dentro de mim constantemente e guerreiam constantemente. E é essa luta que vocês estão sentindo. E aí um dos índios virou para o índio velho e falou: mas quem vence no final? Ele falou: quem você alimentar mais. Porque, de certa forma, nós vamos alimentar dentro do nosso coração aquilo que nos afasta dos outros e nos afasta de Deus, ou nós vamos alimentar aquilo que nos traz mais perto de Deus. E eu quero ler uma passagem que é bem conhecida de vocês, mas quero dar a ela uma virada diferente. Eu quero mostrar que tem algumas coisas ali naquela passagem que viram lugar comum para a gente e que tem um significado mais profundo. De certa forma, para efeito daqueles que nos assistem e na hora de dar título para o vídeo disso daqui, eu vou falar sobre permanecer, mas eu vou falar também sobre morrer na areia. Nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Aquilo que é o horror para todos nós, né? Eu não sei para vocês, para mim sempre foi o horror. Para mim é pior fazer um esforço grande e chegando no final, entregar os pontos, do que já nem entrar na corrida. Aliás, permanecer significa exatamente não morrer na areia, mas ir até o fim. O que Jesus diz é o seguinte, está em João, no Evangelho de João, capítulo 15. Jesus está falando aos discípulos, ele promete a vinda do Espírito Santo, ele começa a falar para onde ele vai, ele está confortando os discípulos com a ida dele. E aí, no meio disso, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim.
Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é gloriado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que ameis uns aos outros. Ele vai continuar o discurso, ele vai falar sobre o fato de que o mundo não vai nos amar, de que o mundo vai nos odiar. Ele vai explicar que esse é um mundo que não permanece, que esse é um mundo transitório. A gente precisa dar uma invertida na cabeça. A gente considera que aquelas coisas mais concretas são mais reais do que aquelas que nós achamos que são, de alguma forma, abstrata. Eu vou explicar o que eu quero dizer. O que é mais real? Sua mente ou um paralelepípedo? Muita gente vai responder o paralelepípedo, porque ele é tão concreto que se bater na cabeça destrói a mente. Mas depende da sua definição de realidade. Porque se você considerar que a realidade de uma coisa é a capacidade que ela tem de permanecer e continuar influenciando ou afetando ao seu redor, quem é que tem mais realidade, o paralelepípedo ou uma mente? Porque um paralelepípedo passa, uma mente não passa. Porque ouro, prata, mármore, irídium, qualquer metal que você quiser, passa. Mas uma mente, um coração, não passa. Ah, mas passa, porque eventualmente vai ao pó. Se passa, então não há esperança. Se não há esperança, é porque Jesus não ressuscitou dos mortos, somos os mais infelizes dos homens, e vocês são todos bobos de estar aqui, eu sou o mais bobo de todos. Mas nenhum de vocês acha no seu coração que isso é verdade. Todos nós estamos aqui não somente porque cremos em Deus, mas cremos em Deus porque o testemunho dele testifica ao nosso coração que a vida não é só aquilo que a gente vê, que ele é real. A realidade das coisas, a realidade daquilo que é transcendente e daquilo que é mais profundo. E isso é algo que nós aprendemos na palavra de Deus, mas que ele testifica de forma imediata ao nosso coração. Os teólogos chamam isso de desejo pela eternidade. Aquilo que diz em Eclesiastes que Deus plantou a semente da eternidade no nosso coração. Eles até usam um termo latino bonito, desiderium aeternitatis, para representar esse anseio pelo eterno. Até o Fredinho lá do Queen insistiu em dizer who wants to live forever, quem quer viver para sempre. É um anseio de todos, tocar na eternidade. Pois Deus nos fez seres que são subespécie a eternitatis, que são filhos da eternidade, que têm começo, mas que foram feitos para não ter fim. E nós vamos permanecer. E nós não vamos permanecer como uma fonte vital, separada da nossa personalidade e da nossa identidade.
É você, meu irmão, você, como você é, mas melhor, que vai passar a eternidade no céu. Nós vamos nos reconhecer, nós vamos saber quem somos. A Bíblia deixa isso claro, porque não é algo que sobrevive. Uma centelha ou moléculas que se desfazem e são refeitas em outra coisa. O resto do mundo passa. Nós fomos criados como seres que permanecem. E Jesus aqui está dizendo para os discípulos dele, dizendo para nós, que a essência de várias coisas que nos são preciosas, a essência de vivermos uma vida onde o que a gente pede para o Pai, Ele nos dá. Porque a gente pergunta, qual de vocês nunca perguntou, Senhor, por que eu oro pedindo e o Senhor nunca faz o que eu peço? Porque as nossas orações, às vezes, são mais ou menos parecidas com a daquele menino que não estudou direito para a prova, foi para a escola, fez a prova sem estudar, quando voltou para casa, ajoelhou na beira da cama e fez a prova de geografia. E orou e falou, Senhor, eu te peço, faz o rio Amazonas passar na Bahia, por favor. Porque a gente não está pedindo a Deus aquilo que é de acordo com a vontade do Pai, que é característico de quem permanece. O que a gente está pedindo a Deus é conforme o mundo a mim, conforme as pessoas a mim. Ó Senhor, abençoa o Sérgio. O Senhor falou que é para orar pelos meus inimigos, ele tem brigado muito comigo, então eu te peço, abençoe. Muda o coração dele, transforma ele, faz ele ficar mais submisso à minha vontade. Parecia que ia bem, né? Mas no final das contas não é isso? A gente ora pelos outros pedindo o quê? Não, às vezes sim, cura a doença do outro, mas quando a gente está pensando em termos relacionais, a gente quer a transformação das outras pessoas. E o que Jesus está dizendo para os discípulos é o seguinte, o segredo para você pedir para Deus e Deus fazer aquilo que você pediu, como eu falei da última vez que preguei, o segredo para uma vida frutífera é estar enraizado na videira e permanecer no Filho, que é a seiva de vida da videira. Só que Jesus define o que significa permanecer nele. E o que significa permanecer nele é beber constantemente a seiva. Que é a seiva do quê? O que ele diz que é a seiva? Vamos levar a analogia que Jesus usou até o fim. Essa seiva é o amor. É ele que faz com que a gente produza fruto. E que o nosso fruto permaneça. Agora, o ser humano sempre teve essa noção, de uma forma ou de outra, que ele permaneceria quando o fruto que ele gera permanecesse. Só que, por exemplo, na Renascença, foi redefinido isso daí, dizendo o homem é eterno quando sua obra é eterna. E aí nós vimos surgir catedrais maravilhosas, arte do tipo melhor que tem. Nós vimos grandes coisas feitas. A gente viu artistas que, fazendo a sua escultura, olhavam para aquela perfeição, acima da perfeição natural que se encontra no mundo físico, e gritavam em desespero, porque não fala, porque não age, porque não levanta, você é uma criação perfeita. E a gente escuta, até eu me lembro, menino, propaganda de televisão, de uma firma, acho que bioquímica ou química, que era Roche na época, a propaganda dizia assim, o homem é eterno quando sua obra permanece. Que nada! A obra passa. Até as pirâmides estão se desfazendo. Falando nisso, qual é o nome de quem construiu as pirâmides? A Bíblia diz que realmente nós permanecemos quando a nossa obra permanece. Mas nossa obra não é o melhor termo. O termo que Jesus usa aqui é quando nós damos fruto e o nosso fruto permanece. Qual que é a diferença de obra e fruto? É fácil, você não consegue imaginar uma laranjeira que faz muito esforço para criar uma laranja, né? Quando eu era menino, meu pai fazia eu morrer de rir quando ele pregava sermão e ele falava, imagina uma laranjeira, paf! E aparecia uma laranja. Não é assim. Ela gera fruto porque esse fruto é o resultado de uma seiva que corre dentro dela, que tira nutrientes da terra e que cria beleza, aroma e tudo, de uma flor. E essa flor, eventualmente, produz um fruto.
E esse fruto doce permanece, porque dentro dele ele tem a semente de mais frutos. Esse é o domingo que comercialmente se celebra o Dia dos Pais. Não há nada de errado na gente reconhecer isso, parabenizar os pais. É um dia para se lembrar, especialmente à medida que a nossa sociedade vai ficando mais esquisita quanto a esse tipo de coisa, né? Por exemplo, redes públicas que proíbem a celebração de Dia dos Pais ou Dia das Mães e querem ser politicamente corretos e dizem que de agora em diante vai ser o Dia da Família, para não ser preconceituoso. Então não vai mais ter, é proibido celebrar Dia dos Pais e Dia das Mães. Isso já está acontecendo mediante legislação em alguns lugares do Brasil. Então, tudo bem, não era muito chegado em Dia dos Pais, mas agora virei fã, Dia dos Pais e Dia das Mães, separadão um do outro. Isso me faz lembrar Lutero, que tinha uma atitude engraçada quanto a algumas coisas, né? Lutero dizia que, de vez em quando, quando o diabo vem com muito legalismo em cima de algumas coisas, a gente precisa, para esfregar na cara dele, ficar mais radical ainda quanto a essas coisas, né? Só que o exemplo que ele usa ali é infeliz. Lutero diz assim, quando o diabo diz que você não pode beber cerveja, aí é que você tem que beber cerveja, mostrar para o diabo que ele não está certo. Mas tudo bem, Alemanha, outra época. Mas eu, como pai, sei que o que vai ficar vão ser os frutos que eu der na minha vida. O que vai ficar em relação aos outros e o que vai ficar em relação àqueles dois meninos que são o amor meu e da Adriana. No final das contas, eles não vão me admirar pelo que eu alcançar, pelo que eu tiver. Mas eu peço a Deus que eles possam olhar para a minha vida como eu olho para a dos meus pais e dizer uma vida frutífera. Gerou fruto, fruto bom. Porque daí o fruto permanece. A prova de que a semente da laranja pode produzir mais frutos também mais para frente são as gerações, sou eu. Eu sou fruto, um dos frutos que Deus permitiu que eles tivessem à medida que permaneceram em Cristo e permaneceram um no outro. E essa é a questão, me preocupa que nós muito rapidamente nos esquecemos do que significa permanecer. Tem algumas estatísticas, eu não vou entrar em muitas, e eu prometo que não estou sendo, não é por puro preconceito, não, é porque a que me vem na cabeça agora é um dos lados, teria o outro lado para te dar. Mas há 50, 60 anos atrás, para cada homem que abandonava o lar e deixava a sua esposa, para cada 600 homens que abandonavam o lar e deixavam sua esposa, uma mulher saía de casa e abandonava o marido. Era uma estatística da época. Homens que largam a esposa era algo bem comum. Mas imagina que a estatística era essa. As mulheres tinham um histórico de permanência maior. Eu sei que algumas pessoas vão dizer, mas elas permaneciam quando eram abusadas, quando apanhavam. Tá, talvez isso explique 50% do fenômeno, mas não pode explicar o todo. Porque vocês querem saber o que é hoje? Para cada marido que sai de casa, 2 esposas saem de casa. Pelo menos nos Estados Unidos. Não deve ser muito diferente aqui no Brasil. O que aconteceu? O que foi invertido? Por isso que eu disse, você pode falar, não, mas tem uma questão aí de machismo que podia colocar as mulheres em situação. Tá, mas isso daí vai explicar metade do fenômeno, não o fenômeno inteiro. O que aconteceu? Nós somos uma sociedade que não permanece. Não permanece na igreja. E aqui eu fico me segurando, porque eu quero que vocês olhem para o lado positivo, dar fruto, para o lado gostoso. Que o nosso fruto permaneça, porque nós permanecemos em Cristo. Mas não posso fazer isso sem levar em conta o outro cachorro, né? Não são 2 cães, qual que vai vencer? Depende qual que eu vou alimentar mais. Como é que a gente relaciona com a igreja hoje? Não, eu permaneço enquanto eu estiver gostando. No momento que eu não estou gostando, o que eu faço? Eu vou embora. Como é que os políticos se relacionam com as associações políticas que eles criam, os partidos, por exemplo? Do mesmo jeito. Qual é o melhor jeito de resolver o problema de notas do seu filho na escola? Se ele chegar em casa e falar, pai, mãe, a professora está pegando no meu pé. Ela fica o tempo inteiro pegando no meu pé. Troca de escola.
Põe numa escola particular. Conversa, explica. Se for uma bem cara, tem mais chances que o pessoal não queira perder a mensalidade do seu filho. Mas troca, se precisar, troca. E nós somos uma sociedade de pessoas treinadas para não permanecer. Eu acho que vocês estão entendendo a ligação com um pouco do que eu falei com as crianças. Por exemplo, aquela brincadeira de que quando você perde a chave do seu carro, é garantia que você vai achar ela no último lugar que procurar. Ou você vai desistir no caminho. E não vai permanecer naquilo. Aí a gente, de vez em quando, aprende da boca de quem está começando a fazer a sua caminhada com Cristo, de quem está passando de menino para mocinho, e ele vira e fala, permanecer é ficar, ou então continuar insistindo em alguma coisa que precisa fazer. É isso. A gente fala de perseverança, o termo perseverança é muito adequado, mas eu estou enfatizando permanecer aqui, porque perseverança ainda é uma característica que eu posso puxar para dentro de mim e axiomatizar e separar dos relacionamentos. Você precisa ter perseverança, é um conceito abstrato. O permanecer que Jesus usa aqui é permanecer orgânico, é ficar dentro, é habitar, é continuar, é não sair. É ficar na relação, é ficar no pacto, é ficar na promessa. Agora, honestamente, eu olho para a minha vida e eu celebro e dou graças a Deus pelos lugares onde eu permaneci. Eu dou graças a Deus que nós permanecemos. E esse é o meu pedido a Deus. Mas eu confesso para vocês que eu olho para trás e eu vejo muitas situações onde eu não permaneci. E eu vejo quantas vezes é mais cômodo pensar que é mais fácil trocar essa camisa do que lavar, do que limpar. E isso não é algo estranho, não deve ser só meu, porque senão a nossa poesia e literatura, a nossa música não ia falar de um sentimento louco de fugir. Permeia nossa literatura, nossa música, a ideia de eu queria fugir, eu queria ir para algum lugar. Desde quem quer ir para Passárgada, até quem diz, eu tenho uma vontade louca de ir-me embora, de sair e nunca mais olhar para trás. E o que é que Jesus fala? Permaneça. Permaneça em mim como eu permaneço no meu Pai. Eu sou a videira. Meu Pai é aquele que poda. Ele não poda para arrancar. Quem é que não permanece? Quem é que o Pai escolhe que não permaneça na videira? Esse sim não pode permanecer. O galho morto, esse ele corta e joga para ser queimado. É aquele que não pertence. Mas Jesus vira para os discípulos dele, e eu ouso repetir o mesmo olhando para vocês, mas não é o caso de vocês. Vocês foram lavados pela palavra de Cristo e pelo Espírito Santo, e receberam em Jesus Cristo o suco de vida. Vocês bebem do mesmo suco, todos, junto comigo e com os outros, e com a igreja toda de Cristo espalhada no mundo. A gente bebe o vinho santo de Cristo. A gente partilha do mesmo Espírito, do mesmo batismo. E se estamos vivos em Cristo, nós não somos aqueles que Ele joga, corta fora e joga para ser queimado no fogo. Mas aqueles que permanecem, Jesus disse o quê? O que é que o Pai faz? Ele poda. Ele corta, Ele poda, Ele tira as pontas. E eu digo isso com todo temor e tremor de saber que a poda que ele faz é doída muitas vezes. Às vezes ele está tentando fazer essa poda e ele está tirando um galinho seco, pequenininho. Aí quase não dói, é igual cortar unha. De vez em quando ele vê um galho enorme que está doente e que precisa sair. E ele chega na minha vida e corta um pedaço que eu pensava que estava vivo, mas que já estava morto.
E quando ele corta, aquilo dói. E a gente olha e fala, meu Deus, o que o Senhor está fazendo comigo? E Deus diz, eu estou cuidando, eu estou podando para que você produza mais fruto. Eu estou te preparando para que você busque a seiva com mais afinidade, mais afinco, para que você permaneça em mim. E Jesus fecha esse loop dizendo que amar uns aos outros é um mandamento dele, porque ele acabou de dizer, você permanece em mim se cumpre o meu mandamento. Quando ele colocou essa condicional, o que ele disser que é o mandamento virou definitivo, certo? Você permanece em mim desde que cumpra o meu mandamento. Abstrato demais. Qual é o mandamento? Pergunta óbvia. Se ele virasse e falasse, o mandamento é usar chapéu vermelho, estava resolvido. Quem usa chapéu vermelho permaneceu em Cristo. Se ele dissesse, o meu mandamento é seguir todas as regras e mandamentos que eu te dei, que não deixam de ser, note que eu estou pegando algo complicado aqui, não deixam de ser. Mas se ele dissesse, cumpra toda a lei, esse é o meu mandamento, então quer dizer que ninguém que não consiga cumprir toda a lei permanece nele. Mas ele não disse, ele disse aquilo que deveria ser para vocês o mais fácil, porque vocês nasceram para isso. Ele disse, o meu mandamento é esse, amei uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Porque amor, no final das contas, a lei maior é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, Jesus disse com clareza. Isso não apaga o resto da lei, mas isso embasa o resto da lei. A lei que diz que eu não posso roubar de você, ela pode ser uma lei que diz eu não posso roubar para provar que eu sou melhor que você. Não permanece em Deus. Ou ela pode ser, eu não posso subtrair de você porque eu amo você. Aí é por causa de Cristo. Eu não posso enganar, eu não posso mentir, eu não posso prestar culto falso por causa da lei do amor. E vem cá, eu falei sobre permanência, sobre esse anseio de permanência que nós temos. Tudo que permanece, na verdade, é só obra de amor, viu? O resto, ó. Eu aprendi muito com o vovô Douglas, o pai da minha mãe. Tive 2 avós que me impressionaram muito. Não pude conviver com eles muito tempo, porque vovô Vadislau morreu, eu ainda era pré-adolescente, e vovô Douglas morreu, eu estava na adolescência. Mas no caso do vovô Douglas, o cuidado dos dias final dele coube à nossa família. E eu tive a oportunidade de gastar muito tempo com ele no hospital, enquanto ele convalescia. Enquanto ele chegava ao fim, na verdade, enquanto ele fazia o seu tratamento paliativo. E eu nunca me esqueço de alguns daqueles momentos. Eu nunca esqueço, junto com o papai, quando nós nos despedimos dele, quando ele disse que tinha chegado a hora. E eu não esqueço que naquele dia mais cedo ele me puxou para perto dele e falou uma coisa. E conhecendo a vida dele, sabendo que ele tinha sido um homem que tinha feito um grande ministério, e ele tinha brigado com Deus e se afastado de Deus e causado bastante dano também. E no final da vida ele voltou para Cristo. E ouvi dele, naquele momento tão definitivo e tão final, virar para mim e falar, meu neto, dessa perspectiva que eu estou aqui agora, eu vou te ensinar uma coisa. Nessa hora aqui, a única coisa que importa e que você leva são os relacionamentos e o amor com o qual você amou. Ele não falou o amor que você recebeu. Ele falou, na hora que você está aqui onde eu estou indo embora, é o amor com o qual você amou. São relacionamentos e o amor com o qual você amou. E aquilo me impressionou profundamente. Não só pelo fato de como adolescente ali, despedindo do avô, vendo a morte dele, isso daí impressionaria, não. Impressionou no sentido de que afetou meu ministério, porque no final das contas é isso que importa. E é exatamente a área onde nós somos mais relapsos. É o cachorro mais difícil de alimentar dentro da gente. Porque o outro é fácil. Pisa no meu calo, você vai ver se eu não alimento o outro cachorro. Mas permanecer no amor de Deus e permanecer na obediência ao mandamento de Jesus, de nos amar. Esse é o desafio. Isso é que faz com que nós tenhamos frutos que permanecem ou que nós tenhamos uma vida estéril.
E a gente vive nessa vida preocupado com vários aspectos de permanência, ou de prazer, ou de tranquilidade, ou de paz. E a gente não entende e perde de vista que essas coisas não são fins, que elas não são objetivos, elas são frutos. Fruto de uma terra onde a semente permanece, onde a seiva é buscada daquele que é a videira. E os frutos da paz, os frutos do gozo, os frutos da alegria, os frutos da satisfação que permanecem, são o resultado desse relacionamento, dessa dependência, desse tipo de vida. O resto é firula. O resto vai passar. O resto não é nem maquiagem, não é nem perfumaria. O resto é firula se não tiver isso. Se tiver isso, se permanecer, aí até o resto passa a fazer sentido. Aí até a perfumaria e a maquiagem fazem sentido, porque a beleza interna pode querer se manifestar também externamente, usando todos os meios possíveis. Eu acho que a metáfora fica clara para vocês. Jesus Cristo continua então e ele diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Num sentido, a vontade de dizer e repetir para vocês o conforto e o consolo que vem de saber, mas vocês, nós não somos esses que odeiam o Pai, porque não odiamos o Filho. Mas o Filho diz: aquele que me ama permanece nos meus mandamentos. Você vai ter que fazer essa escolha, viu? Qual dos dois cachorros alimentar? Lutero dizia que nós éramos pessoas vivendo numa estranha situação, simulo justo et peccatori, ao mesmo tempo justos e pecadores. Porque já justificados em Cristo, mas ainda lutando com o pecado que habita em nós. Talvez essa metáfora dos dois cachorros seja mais adequada para nós crentes do que para outros. Porque aquele que não é crente pode até ter aspectos que são reflexos da criação à imagem e semelhança de Deus, existem aspectos até do bem que militam, mas infelizmente, no final das contas, não amam o Filho. Mas vocês amam o Filho, e a escolha que nós precisamos fazer. Onde eu permaneço vai depender, ou vai afetar, que cachorro eu alimento dentro de mim. Vamos orar? Trabalha em nós, Senhor, nos ensina o que significa permanecer em Ti, permanecer no Pai. Que a Tua palavra fale aos nossos corações ainda continuamente durante este dia, durante essa semana. Se porventura algo que foi dito não é Teu, não veio da Tua palavra, então, Senhor, porque minha boca está sujeita ao meu coração, que também é pecador, eu te peço que impeças que isso tenha morada no coração e na cabeça dos meus irmãos e irmãs. Mas aquilo que é teu e que vem da tua palavra, que isso cale tão fundo que cria a inquietação necessária e ao mesmo tempo o conforto e o consolo e a esperança que vem de ti, por Cristo Jesus. Amém.